Quando surgiu o Alviverde, a gente surge com mais um vídeo para você. A imprensa muito encantada com o Estevão, jogando muito no Palmeiras. Tá difícil aí pro Felipe Anderson, a situação vai chegar, vai ter que botar o Estevão no banco, ou o Dudu, ou o Veiga, né, cara, que voltou a jogar futebol aí aparentemente. Será que é um bom sinal aí que o Veiga vai jogar muito? Ele voltou mesmo? Ou foi só um lampejo, como aqueles que o Lucas Lima em alguns esporádicos jogos em 2019 teve? Vamos ver aí o que a mídia falou do Verdão. Não esqueça, hein? Dá aquele positivo pra cima, porque assim o YouTube entende que você curtiu bastante o vídeo e ele manda esse vídeo para mais pessoas. Se você mandar o seu avante palestra aqui, você ajuda ainda mais, porque comentário vale até mais do que um like. Vou parar de pedir like e pedir comentário. Manda o seu avante palestra aí embaixo. Olha só o que o pessoal falou do Verdão depois da grande vitória contra o Vasco. E o torcedor tem que parar de adotar esse discurso de, mas se foi falta no lance tem que chamar. Não. Se foi falta no lance, o juiz tem que apitar. No campo, se o juiz não apitou, segue. O VAR é para lance de objetividade, não para lance de subjetividade. É uma pena que no Brasil a interferência seja tão grande. Eu não vejo, eu tenho muita dificuldade para entender que os lances de falta do Verratti no gol do Vasco e falta no começo da jogada lá no gol do Palmeiras, que seria o 3-0, sejam lances indiscutíveis, de nenhuma subjetividade, no sentido de seria unânime, todos concordariam que isso aqui é uma falta. Vamos chamar o árbitro. Vamos chamar o árbitro. Uma baita bobagem, né? Vamos chamar o árbitro, porque o árbitro vai estragar o jogo se isso aqui passar. Essa tinha que ser a cabeça do VAR. Vamos chamar que vai estragar o jogo se isso aqui passar. E não é o caso desses lances que a gente viu hoje do Palmeiras e Vasco. Eu acho uma pena esse VAR tão intervencionista no Brasil. Uma pena mesmo. Porque a ferramenta é útil, é boa, é necessária, mas realmente os braços e as cabeças que operam o VAR brasileiro, olha como o pessoal gosta de uma intervenção, viu? Se fossem médicos, era cirurgia para todo lado. Tá louco. Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. Aníbal Moreno, o único desses três que não foi contestado em nenhum momento dessa temporada. Chegou, parecia que estava jogando no Palmeiras há 42 anos. É verdade. Mas o Veiga e o Zé Rafael oscilaram muito. Hoje pode ter sido... o Zé Rafael principalmente pela lesão, né? O Zé Rafael principalmente pela lesão. Mas é que o Zé Rafael, para mim, era o Aníbal do passado. O cara que nunca ninguém falava nada. O time jogava bem, o time jogava mal. Podia ter sido convocado. Podia ter sido convocado. Pelo Diniz, pelo Dorival. O Zé Dorival. Rafael é um cara extremamente regular. Nessa temporada, atrapalhado por isso, Júlio, pela lesão, acho que não tem mantido essa regularidade. Mas hoje gostei da presença dos dois. Sim. É uma dupla que vai funcionar. E quando o Gabriel Menino entra, já na reta final do jogo, entra no lugar do Veiga. E ele já, contra o Criciúma, já tinha atuado assim um pouquinho mais na frente, né? Pelo jeito o Abel tá interpretando que agora que ele arrumou um volante de verdade, né? O Moreno, perdeu o Danilo, tentou com o Zé Rafael, apareceu o Richard Rios, e o Gabriel Menino também, claro, também teve lesão no ano passado, mas o Gabriel Menino, na maior parte da carreira, usado como volante pelo nosso gajo, pelo Abel Ferreira. E hoje não, já entrou no lugar do Rafael Veiga de novo, jogando um pouquinho mais à frente. O Estevão, para mim, é o nome do jogo, é um craque, vamos ver, que uma pena, que a gente vai ver por pouco tempo aqui no Brasil, mas é um craque, grande jogador, fez uma grande partida hoje, e eu achei o jogo muito de um time só, Tomás. Se o gol do Verratti não tivesse sido anulado, não sei o que poderia ter acontecido. Talvez o Vasco fosse para cima e talvez conseguisse um milagre de um empate, sei lá. Mas eu achei o jogo bem controlado o tempo todo pelo Palmeiras. Muito discrepante a situação das duas equipes, né? Duas equipes tão grandes do futebol brasileiro, historicamente, mas realmente o Vasco ficou no século passado, né, Tomás? Sim, infelizmente. Né? Com aquele repique de 2011 e 2012. Sim. Foi o único momento no século em que o Vasco, tudo bem, ganhou uma Copa do Brasil, né, no começo do século, mas ali também um hiato ali, né? Ganha e depois volta a ser um time pouco competitivo, mas é totalmente diferente do Vasco, que a gente cresceu vendo, né? Pessoas da nossa geração cresceram vendo. O Vasco que sempre dava trabalho em nível estadual não só da nossa, nacional. Né? Vamos lembrar que o Vasco é o primeiro campeão sul-americano. Né? Em 1949, antes Expresso da Libertadores, Colina, né? enfim. Expresso da Vitória era a base da seleção de 1950, né? De Barbosa, Ademir de Menezes e Chico Preto, passando por Danilo Alvim, né? O grande time do Rio de Janeiro da década de 40. Enfim, é um time de muita história. Mas
tempo passa. O tempo passa. Torcida brasileira, diria o fantástico Fiore Gilhote. No intervalo do jogo no Allianz Parque, o Palmeiras confirmou a venda de Luan para o Toluca. O clube mexicano vai pagar 4 milhões de dólares pelo zagueiro. O Palmeiras ficará com 60% desse valor, enquanto o Vasco terá direito a 40% do valor da transação. Olha aí, o Vasco ganhou uma hoje. Luan disputou 256 jogos e marcou 8 gols pelo Palmeiras, com o qual conquistou 11 títulos. Cara, qualquer um que estava no Palmeiras esses dias aí, né? Assim, né? Ganhou título para Dedéu, né? Mas o Luan foi bem, ele esteve envolvido, aliás, foi muito bonita a homenagem hoje, emocionante até, mas ele esteve envolvido em muitos lances de azar, né? Ou lances que aconteceram bem com ele ali, né? Aquele lance do jogo contra o Tigres, no Mundial de Clubes, contra o próprio Chelsea, e outros, né? Outros lances em que o Luan fazia jogos e mais jogos impecáveis, e aí acontecia o desastre bem na... É o Thiago Silva do Palmeiras. É o Botafogo do Palmeiras. É o Botafogo do Palmeiras. Mas olha, eu concordo com você, zagueiraço, super importante. E 4 milhões de dólares tá bom, hein? Pro zagueiro já não tão novinho. Sim, e não era uma negociação que o Palmeiras queria fazer. O Luan que quis sair. O Luan não era um... O Luan vai fazer falta, inclusive. O Gustavo Gomes está na seleção paraguaia. Jogou o Naves hoje. Vai ficar o Naves, vai ser o titular. Durante o período da Copa América vai jogar. Você vê que boa notícia que foi a não convocação do Piquerez para o Palmeiras. Né? Exato. Porque é lógico que você tem um Piquerez ali do lado esquerdo, e o Piquerez até atuou já muitas vezes como zagueiro na própria seleção uruguaia, como terceiro, né, na linha de 3 ali. O Piquerez estar nesse momento de transição para o Naves, né? É muito importante para o Palmeiras. Em muito tempo. Vou pegar um recorte menor do que o Nicolete para a gente fazer uma ponderação. Se são 6 derrotas, são 2 jogos só de um novo treinador que está entendendo o que é todo esse processo, né? São 2 derrotas, mas eu concordo com ele. Houve uma leve melhora do Vasco de um jogo para o outro. Então, assim, como que a gente fecha essa equação diante dos fatores, sabe? O Palmeiras cresceu muito de produção, o Vasco ainda tem um caminho longo pela frente. Como é que você enxergou esse jogo? Dani, o Luciano Amaral no ESPN FC Internacional também já me chamou de Everton por conta do Everton da Inglaterra. Então é meu segundo nome, fica tranquilo. Elton Everton. Tá, a gente vai botar assim no GC a partir de agora. É a primeira vez, exatamente. Começando pelo Vasco, Dani, eu acho que está um pouco fora da realidade essa coletiva do Álvaro Pacheco, né? Eu não vi evolução no Vasco. A não ser que ele saia de 6 gols sofridos para 2, ele acha uma evolução, né? Mas foi uma equipe muito frágil, principalmente seu sistema defensivo, mesmo ele fazendo uma linha de 5 na defesa, né? Jogou com 5-4-1 praticamente, deixando o Verratti na frente. A gente viu a quantidade de finalizações do Palmeiras. O Palmeiras mandou no primeiro tempo, né? Com quase 20 finalizações só no primeiro tempo. Então foi uma equipe que conseguiu produzir muitos chutes bloqueados, é verdade, mas sempre rondando a área do Vasco. O Vasco com muitas dificuldades ali, principalmente para tentar, né, neutralizar essas jogadas pelos lados do campo, né, da equipe do Palmeiras com o Estevão e com o Lázaro. Então eu vi um Vasco realmente sentindo dificuldades. Eu acho que a evolução que ele fala é a questão da competitividade, né? Da atitude da equipe. Que de repente... Mas é muito pouco, né? Eu acho que dá para se contentar com essa mediocridade, né? O Vasco precisa evoluir muito, mas muito, né? Para sair dessa situação. E eu acho que tem potencial para isso, apesar dos problemas, né, que vive extracampo, que atrapalham bastante. A gente sabe que atrapalham bastante. E eu vi um Palmeiras, já falei aqui algumas vezes... O Palmeiras é um dos poucos times no Brasil que tem a capacidade de sair de uma situação ruim, de uma fase ruim rapidamente. E os grandes elencos a gente encontra, né, no futebol dessa forma quando consegue sair de situações adversas rapidamente. Foi o melhor jogo do Palmeiras no Brasileiro. Foi um time que conseguiu construir com muita autoridade o placar. A gente tem que lembrar que o Palmeiras não terá mais o Endrick, né? Uma mudança, ele colocou o Rony como referência. Acabou sendo um bom jogo, Dani, dessa equipe do Palmeiras, que vai evoluir ainda mais nas mãos do...
Com certeza. Ó, Ramon Abate-Abel era o árbitro de campo, Elton, e a gente viu 2 gols anulados, né? Queria a tua opinião sobre esses gols, porque me parecem lances muito interpretativos. E aí, eu não vou nem pelo lado de se a decisão final foi correta ou não, mas a gente fala tanto em ter mínima intervenção, e quando a gente olha gols como esse sendo reavaliados, eu tenho muito a sensação de que o VAR está interferindo mais no jogo do que é o esperado. Eu sei que isso é comum no Brasil. E, além disso, a gente já viu tanta falta parecida que eu fico com uma suspeita de que ali na frente vai ter de novo e o gol vai ser validado. Então, eu queria te ouvir sobre esses 2 gols. Então, pegou um pouco aqui, mas o primeiro lance, o lance do Verratti, eu achei falta, viu, Dani? Achei falta e o segundo lance que é um pouco mais polêmico, né? Eu não achei falta nesse lance, não sei você, mas não achei. Eu achei lance normal nesse lance que originou, né, o gol do Palmeiras. O Verratti faz carga, né, no defensor do Palmeiras no lance que foi anulado. E nesse lance especificamente, para mim, não houve falta, né? Eu acho que foi um lance absolutamente normal. Pois é, aí a gente fica com essa sensação, né, de que a qualquer momento vai ter de novo e vão ser gols validados ou que o VAR sequer vai chamar. Mas, enfim, poderia ter sido 3-1 o jogo, foi 2-0 o placar final. Tem uma imagem curiosa pra gente mostrar, Elton, que eu brinquei aqui no começo, né, o jogo dos parças. As torcidas juntas, o que é maravilhoso ao redor do estádio antes do jogo começar, que isso possa acontecer com mais torcidas. E a gente está vendo aí o presente dos amigos. O Abel deu ali um presente ao Álvaro Pacheco. Olha aí a cordialidade. É um bom vinho, né? e o bom vinho português, ele precisa ser compartilhado, né? Eu acho que é uma boa ação do Abel Ferreira para receber um compatriota, né? Eu acho que acaba sendo também um gesto muito gentil do técnico do Palmeiras, principalmente para um cara que está chegando para um novo país, né? Para ter o seu trabalho reconhecido em outro país, ele que já tem sua história, né, em Portugal, pega um time em crise, é um time complicado, e eu acho que acabou sendo uma boa recepção, né? E mostra que é um cara considerado, pelo menos, né, pelo seu compatriota. Gostaria de um presente como esse, viu, Dani? Um vinho português é sempre bom. Eu tentei bisoiar o rótulo ali, não consegui ver qual era, não. Mas depois eu vou dar um zoom na imagem. Em breve saberemos. A gente vai saber. Quem sabe, né? O Mauro Naves de qualquer dia volta aí. Quem sabe ele não traz uns vinhos pra gente. Elton, a gente vai fazer o intervalo e na volta, Fã de Esporte, a gente vai falar aqui ainda de outros jogos da rodada. Internacional e São Paulo, vai ter Bahia e Fortaleza, vai ter NBA também. Será que acaba nessa sexta-feira? Pega a mão, vira ouro. Hã? Tudo que ele põe a mão Aí vira o ouro. molequinho era mais ou menos bronze. Tava mais pra ferro. Aí botou a mão na cabecinha do Estevão, virou ouro. Sabe quanto vale esse menino? Hoje, se o Palmeiras quiser vender pro Chelsea, pro Barcelona, no mínimo 100 milhões de euros. No mínimo, porque ele é craque de bola. E aí, o Palmeiras pegou esse menino. Bota aí, Cascão. Pessoal, estou aqui então com as estatísticas do jogo. Vou puxar aqui, ó. Deixa eu só chegar para um canto aqui, pronto. Vou falar de novo aqui, eu falei no pós-jogo aqui, mas muita gente não viu. Vamos lá então, olha só. 28 chutes do Palmeiras, né? E temos aí apenas 9 do Vasco. Na direção do gol foram 6 do Palmeiras e 2 aí do Vasco, hein? Tô contra a luz aqui, né? Não estou contra a luz, então tá complicado. Meus olhos ficaram até mais escuros aqui, né? Eu tô sendo coberto pelo monitor que é gigante e a outra iluminação ficou do meu lado esquerdo aqui, muito lateral, mas vamos lá. 57% de posse de bola pro Verdão. 396 passes do Verdão, 298 do Vasco, praticamente 100 a mais pro Palmeiras. 100 a mais do Palmeiras. E aqui temos 83% a precisão de passe do Palmeiras contra, se fosse a posse, pelo amor de Deus, contra 76% a precisão de passe do Vasco. 10 faltas cometidas pelo Verdão, 14 faltas pelo Vasco, né? E aí tivemos aqui um cartão para o Palmeiras, cartão amarelo, tá? E 2 cartões amarelos para o Vasco. Ninguém foi expulso no jogo. Fora isso, tivemos também um impedimento para o time do Palmeiras e um impedimento também para o Vasco. E aí tivemos 10 escanteios para o Verdão e 6 para os Cruz Maltinos.
As estatísticas aí de Palmeiras 2, Vasco 0, Palmeiras e Vasco. Tem mais coisas sobre esse jogo aí, claro, tem mais coisas sobre Palmeiras nesse vídeo que você vai, claro, clicar agora. Travou a língua, hein? Avante palestra.